você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. A Bíblia nos mostra um comportamento muito ruim do povo de Israel e não somos muito diferentes. Vamos ver logo após a vinheta? Assim como o povo de Israel tinha aquele comportamento que desagradava a Deus, é muito fácil conosco também. Vamos ao tema de hoje. Murmuração, uma atitude que desagrada a Deus. O nosso texto base está em Êxodo capítulo 16, verso 19, que diz assim: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Olha que tremendo! A murmuração é uma forma que o ser humano tem de expressar o descontentamento, uma queixa, uma insatisfação e uma lamentação. O problema da murmuração é que ela vem acompanhada da rebeldia, da oposição, da ira e da rebelião. A murmuração aparece várias vezes na Bíblia, aproximadamente 40, 45 vezes. Mas era um comportamento que o povo de Israel repetia constantemente, mesmo sendo advertido pelo próprio Deus. Ao invés de murmurar, o que eles precisavam fazer? Buscar a presença de Deus diante da dificuldade. E eles não faziam assim. Logo na primeira dificuldade estavam, por exemplo, diante do Mar Vermelho, saíram do Egito, estavam diante do Mar Vermelho, ouviram o barulho dos carros de Faraó, do exército de Faraó, e diante do Mar Vermelho, qual foi a atitude deles? Murmurarem. Êxodo 14, verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? É interessante que nós vamos ver que o comportamento do povo de Israel sempre tinha algo que eles traziam o passado à memória. E é bom nós entendermos para que nós não sejamos pegos nessas falhas, nessa atitude que desagrada a Deus. Sabe qual foi a atitude de Moisés? O povo murmurando. Moisés fez o que era necessário ser feito. Ele clamou ao Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Êxodo 14, verso 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que tremendo! O povo murmurou, Moisés orou a Deus e Deus resolveu o problema. Mas Deus resolveu o problema porque Moisés orou a ele. Sabe o que aconteceu 3 dias depois do povo atravessar o Mar Vermelho, do povo chegar seco do outro lado? 3 dias depois, uma nova dificuldade. Imagina qual foi a reação do povo de Israel. Se você falou que eles murmuraram, parabéns, você acertou. Êxodo 15, 24. A dificuldade foi: não tinha água, eles estavam com sede. E ao invés deles orarem a Deus, eles murmuraram. Então vamos ler Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Primeira vez que eles se depararam com a falta de água, com a sede. E eles viram para Moisés e falaram: o que nós vamos beber? Qual foi a atitude de Moisés? A atitude de Moisés foi buscar solução com aquele que resolve, com aquele que faz acontecer o que nós precisamos. Êxodo 15, 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, olha que tremendo, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Era aquela água amarga. Eles clamam, mas murmurando a Moisés. Ao invés de eles clamarem a Deus, que é o Todo-Poderoso, eles já tinham vivenciado as 10 pragas do Egito, eles já haviam passado no mar a seco. E ao invés de eles clamarem ao Senhor, eles vão e eles clamam a Moisés. E nós vemos que o que aconteceu? Deus solucionou, porque Moisés foi clamar ao Senhor, aquele que pode resolver todas as situações. Vamos ver mais um. Eles tiveram fome. O povo tinha ficado 430 anos no Egito, segundo os historiadores. E sabe o que eles fizeram? No caminho da terra prometida, eles se depararam que eles não tinham o que comer.
chegaram, foram falar com Moisés, mas olha a atitude deles, valorizando o passado, valorizando aquilo que antes era uma escravidão, mas eles foram lembrar das coisas boas que tinha lá. Êxodo 16, 2 e 3, olha o que diz. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados. Então disse o Senhor a Moisés, olha que Deus tremendo é esse. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Deus sempre provando o povo. E olha que nessas provas o povo não passava, não. Aí nós paramos um pouquinho para olhar para nós. Às vezes nós estamos pedindo uma bênção para o Senhor, a bênção está demorando, e qual é a nossa atitude? Ficar murmurando contra Deus? Mas Deus é tremendo, Deus é misericordioso, Deus ouve a nossa oração, mas nunca se esqueça que Deus tem o tempo certo para agir, e o tempo de Deus é perfeito. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, Ele providencia o maná para o povo de Israel. Êxodo 16 e 31, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Deveria ser uma delícia, porque bolos de mel deveria ser muito bom. Mas sabe o que o povo fez? O povo se acostumou e o povo enjoou do maná. O povo mostrou ingratidão para Deus. Números 11:6 diz assim: agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná. Olha para você ver que ingratidão, se não este maná, que desprezo com a providência de Deus. O povo não estava passando fome, o povo não estava passando necessidade. Deus estava suprindo as necessidades do povo toda vez, mas o povo se acostumou. Quantas vezes nós vamos fazer aplicação, nós estamos na igreja, estamos acostumados com a igreja, não estamos dando mais nem importância a nada do que se trata, do que se refere a fazer as coisas para Deus. Quantas vezes nós estamos na nossa casa, com a nossa família, e ao invés de nós ficarmos agradecidos pela família, pelas bênçãos que Deus tem nos dado, nós estamos desprezando, estamos até mesmo menosprezando aquilo que Deus tem dado para nós. O povo murmurou contra o maná, o povo demonstrou ingratidão ao Senhor. É lógico que o Senhor não se agrada com a ingratidão. Mas sabe o que aconteceu? O povo queria comer carne, por isso que eles estavam falando: a gente só tem esse maná, né? Só maná. E olha, Deus proveu os 40 anos que o povo de Israel estava no Egito. Deus providenciou tudo e eles tiveram maná esses 40 anos. Mas como o povo queria carne, eles fizeram o quê? Ao invés deles orarem a Deus, ao invés deles clamarem a Deus, eles ficaram murmurando. Êxodo 16 e 8 diz assim: disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais é contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor, porque a murmuração do povo de Israel estava sendo se desfazendo, desprezando, com gesto de ingratidão com aquilo que Deus havia dado. E Deus, na infinita misericórdia dele, providenciou a carne. Êxodo 16 e 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é misericordioso, mas não pense você que Deus não tratou as murmurações do povo de Israel, porque Deus, ele ensinava o povo de Israel. Deus, ele mostrava para o povo de Israel o quanto era bom ser agradecido. Mas o povo de Israel constantemente estava murmurando. Nós já estamos na 5ª murmuração do povo de Israel. O povo estava lá em Refidim. Novamente eles tiveram sede. Eles já viram que eles falavam, murmuravam, Moisés intercedia e Deus entrava com providência. Não era mais fácil eles chegarem e clamar ao Senhor? Quantas coisas, quantas bênçãos eles teriam ao invés de ficar murmurando e Deus tratando com ele. Êxodo 17:3, olha só o que diz.
Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Observa bem, a murmuração, lembra que nós falamos na definição que ela vem sempre seguida por uma rebeldia, por uma oposição. E olha para você ver, com lembranças do passado. Mas não foi um passado bom, foi um passado triste. E eles preferiram o passado triste. E sempre eles lançavam na cara de Moisés o passado deles e questionando: Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Que povo ingrato. Aí nós olhamos para nós. Somos diferentes? Como nós precisamos nos policiar? Moisés, novamente, ele clama a Deus e Deus manda ele usar o que ele tinha na mão. Êxodo 17, 5 e 6. Diz assim: e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Deus é tremendo, Deus é misericordioso, Deus é soberano, Deus sempre suprindo a necessidade mesmo daquele povo ingrato, mesmo daquele povo que murmurava. O povo teve sede novamente. Eles estavam no deserto de Zim. Lá no deserto de Zim foi o lugar onde Miriam morreu e ela foi enterrada. E o povo não deixava o comportamento de murmuração. Moisés, quando ele via o povo com aquele comportamento, ele ficava indignado, mas Deus ficava irado com aquele comportamento de murmuração. Números 20, verso 10, olha só. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes. Será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Olha como que o povo foi chamado. Rebeldes. Murmuração é sinônimo de rebeldia. Aí eu olho para mim, eu falo: opa, eu preciso me policiar, porque a Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então eu tenho que me policiar mais ainda, porque eu não quero desagradar a Deus. Salmo 106, verso 33, o salmista fala assim: olha, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induzirão Moisés a falar sem refletir. Porque foi justamente nesta situação que Deus manda Moisés tocar a rocha e Moisés vai e bate na rocha. E olha, teve consequência. Mas a gente vê que Deus é misericordioso, mesmo na consequência. Deus simplesmente, ele mostra para Moisés toda aquela terra prometida, mas entrar na terra prometida ele não entrou. Porque ele desonrou a Deus diante de toda a congregação. E Moisés, ele sobe no monte. O povo, ele começa a ver que Moisés estava demorando. E o povo começa a murmurar. O povo começa a pressionar Arão. E o povo pede para Arão fazer um Deus para eles. Olha só, Êxodo 32 e 1. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: olha que povo rebelde, vamos, fazemos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha novamente a ingratidão. A esse Moisés, a esse homem. É valorizar, porque a gente vê que toda vez que eles murmuravam contra Moisés, Deus falava que era contra ele, contra o próprio Deus. Toda vez que eles iam falar contra Moisés, eles é como se desvalorizassem. Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar aquele povo do Egito. Moisés foi, se apresentou diante de Faraó. Através de Moisés e de Arão, Deus fez milagres, Deus fez maravilhas. O povo podia olhar para Moisés e terem Moisés como um homem de Deus. Olha aquele homem de Deus, mas não, eles desprezaram. Eles simplesmente se desfizeram. Olha, este Moisés, é a esse homem. Nós não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão, pressionado, né? Ele fez o que o povo queria e teve muita consequência. Moisés ficou muito indignado com o povo. Moisés novamente, ele orando a Deus, ele estava lá no monte e Deus falou: eu não quero, eu vou exterminar esse povo. E Moisés intercede por esse povo. Êxodo 32, de 12 a 14. Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias
impor ao teu povo. Olha a sabedoria de Moisés. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, que é Jacó, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos, para que possuam para sempre. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó? Aí, Moisés, ele usou isso para estar convencendo Deus, para estar conversando com Deus, para falar para Deus não exterminar aquele povo. Continuando o versículo, ele fala assim: sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Que Deus tremendo! Aquele povo era rebelde, aquele povo era difícil, aquele povo era murmurador e sempre estava desagradando a Deus. Aí nós olhamos assim, aquele povo, mas nós olhamos para nós. E nós? Estamos sendo diferentes? Quando outra vez que o povo de Israel murmurou, Moisés, ele pega 12 príncipes das tribos de Israel e manda espionar a terra de Canaã. Eles voltam, 40 dias depois, 10 homens, 10 príncipes, não era qualquer homem, 10 príncipes, só fala sobre as dificuldades que eles teriam em conquistar aquela terra. O murmurador, ele não olha a bênção, o murmurador olha a dificuldade. O murmurador, ele não olha na promessa, o murmurador olha a dificuldade, olha o agora, que agora não está do jeito que ele quer. E sabe de uma verdade? Nunca estará, porque quem é murmurador é tão habituado a esse vício de murmurar, algo que desagrada tanto a Deus, e ele muitas das vezes não percebe. Aí a gente vê Números 14, 2, e diz assim, olha: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então era um povo muito insatisfeito. Moisés, diante dessa reclamação, diante dessa murmuração, ele ora novamente a Deus pelo povo. Números 14, 18 e 19, fala assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Olha a oração de Moisés: perdoa, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Eu acho lindo a gente parar para pensar a sabedoria de Moisés. Eu acho lindo a gente entender que Moisés, ele chegava diante de Deus, mas ele chegava diante de Deus, ele conversava com Deus, ele orava a Deus como com um amigo, e Deus considerava Moisés um amigo. E aí a gente vê que novamente, diante da murmuração do povo, Moisés intercede pelo povo. Moisés fala: perdoa a iniquidade deste povo, assim como tu tens perdoado eles desde lá do Egito até aqui. E a gente vê que Deus, ele mesmo não se agradando da murmuração, Deus não negava a fidelidade dele, a misericórdia dele, a comunhão dele. E aquele que pede perdão é perdoado. A gente vê que nós não devemos murmurar. Primeiro, eu não devo murmurar, porque é ordem do próprio Senhor Jesus. Vamos ver, João 6,43, fala assim: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Imagina você estar num lugar onde só tem pessoas que gostam de murmurar. Não murmureis entre vós. Só que você vai prestar conta de você, do outro é ele com Deus. Então eu tenho que tomar cuidado comigo. Paulo também, ele fala que eu devo olhar para a atitude do povo de Israel nessa peregrinação no Egito, tá? E eu tenho que olhar a atitude do povo de Israel e não fazer igual. Vamos ver 1 Coríntios 10 e 10? Que Paulo fala assim, ó: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Pereceram pelo destruidor. Sabe o que é? Que a murmuração faz você perder a bênção, porque a murmuração entristece o nosso Deus. Números 14, 22 e 23. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Quando eu vi isso, eu falei: olha, então quer dizer que eu consigo encontrar 10 vezes esse povo tendo comportamento que abominava a Deus. E olha,
não chegarão, olha a promessa de Deus, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Olha que tremendo, olha como nós precisamos olhar para a nossa atitude, olhar para a nossa vida e tomarmos cuidado para não sermos murmuradores. Eu não posso praticar o que desagrada a Deus. Eu não posso nem praticar e nem participar dessas pessoas, me assentar com essas pessoas, me alegrar com essas pessoas que gostam de murmurar, porque a murmuração, ela acaba contaminando as pessoas. Paulo fala em Filipenses 2:14, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. E aí a gente olha assim, a murmuração é um pecado constante, não somente no meio do povo lá de Israel, mas no meio do povo de Deus de hoje, na atualidade. E a murmuração, ela demonstra o quê? Ela demonstra ingratidão, ela demonstra falta de fé, ela demonstra rebeldia, mas também ela demonstra descontentamento, insatisfação da pessoa, inclusive com o próprio Deus. A gente vê que quem murmura só vê a dificuldade, ele não consegue olhar a promessa que Deus fez, como nós vimos nos versículos desse estudo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos estar sempre olhando para o nosso Senhor, que possamos ter paz no nosso coração e que possamos fazer o que agrada a Deus. Deus se agrada quando o ser humano é grato a Ele. Colossenses 3:15 para a gente encerrar. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Eu não coloquei no telão, mas eu quero que você grave esse versículo. Nós temos que ter a paz de Cristo dentro de nós. Nós temos que estar sempre nos chamando para vivermos na paz de Cristo, porque somos membros do corpo de Cristo e devemos ser agradecidos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo chamado A Ordem é para Marchar, não é para parar, não é para retroceder. E também o Seja Grato. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.